Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o Racing, que venceu o Botafogo 2 vezes por 2-0 e se sagrou campeão da Recopa Sul-Americana, que é essa competição entre o campeão da Sul-Americana e, é claro, da Libertadores. E o Botafogo, mais uma vez, muito mal, né? Perdeu a Recopa do Brasil também, né? A gente também teve, né, um campeonato carioca pavoroso por parte do Botafogo. Isso tudo se deve ao fato: o Botafogo está sem técnico, né? E assim, tá trabalhando com auxiliar e tudo isso. E não adianta ter um elenco muito bom de recursos e ter, né, muitos jogadores qualificados se você não tem um técnico lá para se organizar tudo isso, né? Apesar de todos os reforços que o Botafogo trouxe, não foram poucos, né? A gente está falando de um time que ainda carece de um comandante. Não adianta nada você ter um bom elenco e não ter um bom comandante. Eu quero usar alguns exemplos aqui. Por exemplo, a gente está vendo a Premier League hoje. Quem é o terceiro colocado? É o Nottingham Forest. Nas últimas temporadas com o Steve Cooper, esse time lutou para não cair. E olha, eu não acho no Espírito Santo essa coisa toda, mas só a mudança de técnico fez o Nottingham Forest sair na parte de baixo da tabela para brigar pelo top 4. Isso é o impacto de um técnico, né? E a gente pode ver isso em vários outros casos, né? Então, o técnico, ele é muito importante. Eu acho que o Botafogo negligenciou muito isso, porque esperou meses para arrumar um substituto para o Arthur Jorge, e é só o Renato Paiva, entende? Não é que, estamos pensando em alguém especial para o comando, né? Tentaram de tudo, tentaram o Tite, tentaram um monte de nomes diferentes e acabou sobrando o Renato Paiva, que é um cara que você podia ter contratado no primeiro dia. Óbvio, se você contrata esse cara no primeiro dia, você deixa a torcida ainda mais revoltada, né? Porque aí você pode agora usar, a gente tentou, não conseguiu, né? Você pode falar esse argumento, tentamos, né? Mas no final, assim, é decepcionante. Você tá indo com um comandante que, no último trabalho dele no futebol brasileiro, é apenas ali um cara que lutou para não cair com o Bahia, que tinha investido um bocado. Então, o Botafogo tem um início de temporada ruim, toda aquela expectativa criada para 2025, né? Ela acaba dando uma murchada. Ela esgotou totalmente? Não. Primeiro, não começou Libertadores, não começou direito a Copa do Brasil, não começou o Brasileirão. Tem muita coisa pela frente. Esse time pode se organizar, esse time tem totais condições de ser competitivo, mas ele é uma demonstração nítida de que, assim, não adianta talento dos jogadores se você não tiver organização. O Flamengo da temporada passada é isso, gente. O Felipe Luiz que trouxe um pouco mais de organização, campeão da Copa do Brasil. Antes disso, faz até aquela eliminação vexatória pro Peñarol, um Brasileirão horroroso. Então, assim, o Flamengo, eu acho que pra mim é aquele negócio, né? Todo o pessoal falava, o outro patamar e tudo isso. O outro patamar não existia, gente. Era o técnico que, sim, o técnico era de outro patamar. Quando sai o técnico de outro patamar, que é o Jorge Jesus, o time fica nivelado, né? Com o Brasileirão, que o Flamengo foi campeão depois da saída do Jorge Jesus. Acho que só aquele ali com o Rogério Ceni no final, e foi por um ponto, e se não fosse o impedimento do Edenilson, não era campeão. Foi por detalhes aquilo ali, né? Quase que o Abel Braga, no Internacional, conquistou o título do Brasileirão. É nesse ponto, chegou quase a esse ponto o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o Flamengo foi campeão, acho que, se não me engano, com 72 pontos. Inclusive, acho que a melhor campanha deles pós-Jorge Jesus. 72 pontos. Nesse meio período a gente teve o Botafogo, se não me engano, com 81, o Atlético Mineiro com 84, o Palmeiras com 80. Então, assim, não adianta você ter um elenco super recheado de craques se você não tem ninguém para organizar eles, né? E a gente vê o Racing, é um time organizadinho, é um time bem montado, já tinha mostrado isso na Sul-Americana, quando eliminou o Corinthians, quando eliminou também o Fluminense do Diniz, até com relativa tranquilidade na decisão. E assim, eu vejo o Racing como um time organizado e trouxe bons jogadores. O próprio Matias Zarate, como torcedor do Atlético, machuca ver o Zarate jogando bem em outro clube, né? Porque eu acho que tinha totais condições de ser uma peça muito útil para o Atlético nessa temporada, mas acaba ele indo para o Racing, de volta aí à casa dele e, obviamente, jogando muito bem até agora. E assim, duas atuações melhores do Racing, duas atuações mais competentes do Racing. É um título completamente merecido e, assim, já estava meio previsível, porque o Botafogo não está jogando bem, não fez um bom campeonato carioca, não deu indícios positivos em nada. Então sobrou, obviamente, para que a Recopa Sul-Americana mostrasse: arrume um técnico, não vai arrumar nada na temporada. Arrumaram um técnico. Se vai conseguir alguma coisa ou não na temporada é um mistério. Mas assim, não dá para prever nada agora com o Renato Paiva. Eu acho que se ele surpreender positivamente, legal. Mas vamos ver que as expectativas com ele não são as mais altas definitivamente. Mas é uma demonstração. Botafogo da temporada passada teve o Arthur Jorge,
E o Arthur Jorge mostrou um técnico bem acima da média, campeão de Brasileirão e Libertadores. Fantástico, né? Na temporada anterior, o Luiz Castro comandou o time super bem, um dos melhores primeiros turnos da história, se não o melhor. Aí a gente teve o segundo turno, o Bruno Lage decepcionou, aí veio o Lúcio Flávio e também o Thiago Nunes, para mim, é a melhor demonstração, né? Segundo turno contra os comandantes, olha como o time decaiu. Talvez com o Luiz Castro não ia ser tão forte como o primeiro turno, mas acho difícil que o Botafogo perdesse aquele título se o Luiz Castro continuasse até o final. Então, assim, técnico é muito importante. E o Botafogo negligenciou isso na primeira parte da temporada e com isso acaba só ali com aquele gosto amargo, né? Tipo, realmente assim, são um monte de oportunidades perdidas, são muitas chances desperdiçadas e acaba causando isso. Então, gente, por esse vídeo é isso. Duplo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Parabéns ao Racing, campeão da Recopa Sul-Americana. Até a próxima, pessoal!